Bom, vamos começar o debate que a gente propôs fazer hoje. Meu nome é Adriano, todo mundo aqui me conhece, eu sou da gestão do Centro Acadêmico aqui de Matemática. E hoje a gente está fazendo esse debate, que é um debate pré-congressual, e que a ideia dele, né, o título dele é Vamos Votar para Reitor, que é inclusive para a gente conseguir retratar um pouco os problemas que a gente teve, inclusive na universidade, e o que a falta de democracia tem ocasionado dentro dela. Então, até para a gente entender um pouco mais os problemas que a gente tem vivido aqui dentro, até que ponto os alunos também conseguem dar resposta ou não a isso. E aí, para isso, a gente convidou duas pessoas que tiveram sempre um papel, duas pessoas que têm tido um papel importante, inclusive na formulação e inclusive no caminhamento de categorias aqui dentro da universidade. Então, a gente convidou o professor Chico Miralha, que é professor aqui do Instituto de Matemática e Estatística, também já teve muita participação dentro da DUSP, dentro do Andes, e tem atuado muito aí nos movimentos que sempre aconteceram aqui dentro, então a gente chama ele para compor a mesa. E a Maria Carlotto, que ela é estudante de doutorado da Faculdade de Sociologia e que também tem estudado as gestões da reitoria, os movimento estudantil e um pouco as coisas que vêm acontecendo nos últimos anos na universidade. E aí eu acho que a gente pode ser uns 15 minutos para cada um, 10, 15 minutos. Acho que pode ser isso, né? Uns 10, 15 minutos. Tudo bem? Aí acho que a gente pode começar com a Maria Carlotto, passa para o Chico Miralha e depois a gente fecha o... Bom, primeiro eu queria agradecer o Camate pelo convite. Acho que uma das coisas mais ricas do movimento político na universidade é a gente poder circular, fazer a circulação que a universidade não permite que a gente faça. Foi no movimento estudantil que eu conheci amigos de outras unidades que não só a FEFELESH, e foi uma experiência extremamente importante. Então, é sempre bom vir em unidades diferente da minha, né? Quando o Camate me convidou, eu perguntei como chama a mesa, e quando eles me mandaram o título da mesa, que era Vamos Votar para Reitor, eu falei, nossa, é perfeito, porque é o mote que eu precisava para desenvolver o argumento, um argumento em torno da questão da democratização da universidade que eu queria discutir um pouco com vocês. Primeiro, no último encontro dos Centros Acadêmicos, eu fiz uma fala um pouco questionando se era estratégico colocar diretas para reitor como a pauta principal do movimento estudantil. E a minha fala hoje vai nesse sentido. Eu acho que não só... Lá eu falei que não era estratégico porque dificultava as nossas alianças com outros setores, por exemplo, os professores, enfim. E hoje eu vou numa outra direção, que é você transformar a diretas para reitor em pauta praticamente exclusiva, ou seja, a pauta que encabeça a discussão sobre democratização, ela traz uma armadilha. E é um pouco em torno disso que eu vou falar. Antes, só para deixar bem claro, é evidente que eu sou a favor de um processo democrático, inclusive por diretas, para eleger o reitor. Então, não é que eu esteja falando contra a eleição direta para reitor. O que eu estou questionando é a gente priorizar e encabeçar a luta por democratização em torno das diretas para reitor, né? Então, eu disse que isso traz uma armadilha, porque, em alguma medida, quando a gente diz que o mais fundamental no interior de uma universidade é a eleição para reitor, a gente está reconhecendo e aceitando o processo de centralização de poder que vem sendo instituído há alguns anos, algumas décadas, mas que tem se acelerado absurdamente na gestão Rodas. E é justamente esse processo de centralização que eu acho que deve ser o centro da nossa crítica, né? Na fala lá do encontro dos centros acadêmicos, eu fiz uma fala mais histórica, porque meu doutorado é sobre a história da Universidade de São Paulo, então eu estudei muito história da universidade, então eu fiz uma fala, eu não vou repetir a fala histórica aqui, mas eu vou só resgatar um elemento que é o seguinte: a universidade, como instituição, ela foi desenhada, digamos, na Idade Média. Então, ela é uma instituição medieval. Significa que ela foi desenhada antes do capitalismo e antes do Estado Nacional. Então, ela incorporou um princípio que é avesso tanto à organização do trabalho no capitalismo quanto à ideia de um Estado central, que é o princípio da autogestão do trabalho, que é a ideia de elementar que ninguém sabe como a matemática deve funcionar do que um matemático.
ninguém sabe melhor como ordenar um curso de sociologia do que um sociólogo. Ou seja, o princípio de que aqueles que estão engajados na produção daquele conhecimento são os mais indicados para gerir aquele conhecimento. Bom, é claro que numa universidade que envolve várias áreas, você tem que ter uma mediação, dá só para os matemáticos terem uma universidade de matemática. Então, você tem que, digamos, dialogar com outras áreas. Mas, ainda assim, você reconhece que são aqueles que estão engajados na produção do conhecimento que devem gerir aquela universidade. Tanto é que, em todos os níveis, quem dirige a universidade são pessoas engajadas. Os Estados Unidos têm outra tradição, mas na Europa e no Brasil são professores. Tem um problema aí onde entra a questão dos estudantes, eu não vou falar, senão eu vou me estender muito. Mas na universidade medieval era praticamente, você não tinha uma separação tão estrita quanto hoje entre estudantes de graduação, de pós e professores. Isso. Bom, esse princípio, né, da autogestão do trabalho, que inclusive fundamenta o princípio colegiado de gestão, que é o quê? Você tem o departamento, que é um órgão que, em tese, deveria congregar todos os professores, depois você tem a congregação, e a reitoria, elas são todos órgãos colegiados que envolvem todos, enfim, todos os professores no nível departamental, depois assim sucessivamente. Esse processo que deveria empoderar os departamentos como uma das instâncias principais de decisão, ele está sendo posto em xeque por um processo de longo prazo, para começo de conversa. Então, por exemplo, a criação das pró-reitorias em 88, depois a definição de políticas centralizadas para pós-graduação, para graduação, etc. A manutenção da lista tríplice para as unidades, que eu acho que é uma das coisas mais antidemocráticas do nosso estatuto. E é interessante que no Estatuto de 88, ou seja, pós-ditadura militar, o reitor ele concentrou ainda mais poder. E um exemplo bem atual disso é que você não tem como recorrer em nenhuma instância da decisão de expulsar os estudantes, porque ele concentra o poder, esse poder, e não tem recurso. Então, claro, é evidente que a existência de pró-reitoria são importantes, de políticas centralizadas são importantes, mas o ponto central é que elas são feitas hoje de cima para baixo. Na gestão Rodas, isso digamos, ele adquire uma velocidade exponencial. Então, eu vou dar alguns exemplos bem... O Rodas, ele criou 9 superintendências. Todos os órgãos que ele cria têm essa estrutura que é centralizada na reitoria. Ele esvaziou, em grande medida, o conselho universitário. Se normalmente ele era convocado 8 vezes por ano, normalmente, né, durante as gestões, no último ano ele foi convocado 3 vezes, sendo que, se não me engano, 4 vezes, sendo que 2 fora do período letivo. Né? E outro exemplo é que o Rodas ele assumiu, por uma portaria dele mesmo, a presidência da Comissão de Claros Docentes. Isso, para mim, foi uma coisa inacreditável, porque a Comissão de Claros Docentes ela é o cerne da universidade, é aquela que distribui para onde vão os cargos. E a portaria dele diz basicamente o seguinte: bom, dado que serão criadas 2.000 vagas, eu assumo a presidência da comissão. Ou seja, reconhecendo que é o reitor que ele vai decidir tudo na universidade, absolutamente todas as questões, inclusive a distribuição de cargos, que deveria ser feito por um órgão colegiado. E aí, para pegar um exemplo mais restrito e exemplificar um pouco melhor, eu vou pegar o novo regimento de pós-graduação. Eu também sou agora, recentemente, diretora da Associação dos Pós-Graduandos, então é um tema que a gente estudou bastante. O regimento de pós-graduação, ele incorpora esse princípio centralizado de gestão em 2 níveis. O primeiro é na medida em que ele concentrou no Conselho Central a determinação dos critérios de avaliação do que é uma boa pós-graduação. E delegou para os outros órgãos, o Conselho de Pós-Graduação, ou seja, os órgãos que deveriam ter o controle da determinação da qualidade, do que é uma boa pós-graduação em matemática, em filosofia, etc., as funções burocráticas. Então, ele alega que ele está fazendo uma descentralização, quando, na verdade, ele está concentrando o poder, inclusive para desligar os programas. Isso foi feito, não obstante a crítica de todos os programas de pós-graduação da USP. A gente convocou por pressão do movimento de pós-graduação, foram convocadas algumas audiências públicas. E ficou explícito que todos os programas eram críticos ao novo regimento. E não obstante isso, ele foi aprovado. Mas tem 2 elementos graves aí. Um é que
os cursos que estão liderando a reforma do novo regimento são cursos que são os piores avaliados no interior da universidade. São os cursos, é claro que tem problemas na avaliação CAPES, mas pela avaliação CAPES são os cursos, que são os cursos tecnológicos e de gestão. Então, isso eu acho que é um elemento só para compor aí a gravidade dessa reforma. Então, a gente está reformando, não só de forma nenhuma contra a existência de cursos tecnológicos, de gestão, etc., no interior da universidade, ao contrário. Mas é inadmissível que eles ditem regras para a pós-graduação. E é tão grave isso que, se você pegar o regimento de pós, você praticamente não vai achar a palavra ciência no interior do regimento de pós-graduação. Porque os cursos científicos foram absolutamente limados do processo. E aí eu estou incluindo o IME, a física, a matemática, a física, a filosofia, a sociologia, são os cursos, digamos, mais acadêmicos, vamos pôr assim num registro. Tudo bem, acho que. Mas mais grave, para mim, é que ele incorpora esse princípio verticalizado de poder, e, na minha visão, antidemocrático, na própria concepção da pós-graduação. Porque antes, a função da pós-graduação na USP era formar pesquisadores de conhecimento reconhecido nas suas áreas. Atualmente, além de formar pesquisadores reconhecidos nas suas áreas, é formar pesquisadores com capacidade de liderança. Na nota que a pós-graduação soltou, ela disse o seguinte: o século XX foi um século de líderes. A gente espera que o século XXI seja um século de gestão participativa, ou seja, de órgãos colegiados, de gestão colegiada, de gestão participativa, ou seja, de outras formas de democratização mais radical, que não só a representação, e principalmente não essa ideia de uma liderança que vai orientar, em algum sentido, a sociedade. A sociedade tem que ser capaz de criar órgãos que, de forma democrática e participativa, que incluam todos os seus membros, formule diretrizes, etc, etc, etc. Bom, tudo isso para dizer que, para além da pauta das diretas, que eu reitero, é uma pauta super importante, principalmente nesse contexto de centralização, etc., mas mais que isso, porque existem assuntos na universidade que precisam ser debatidos no nível central, isso é evidente. A começar do próprio funcionamento do campus até as próprias políticas de graduação, de pós-graduação, de inclusão, de acesso, etc. Não se trata de negar o princípio de centralização como um princípio necessário, mas de resgatar com força a ideia de que a gente tem que construir órgãos e uma estrutura de gestão que respeite a diversidade e que dê poder às diferentes áreas, reconhecendo a sua diversidade. Nesse ponto, eu acho que tem alguns temas que o movimento estudantil não toca e que eu acho que são absolutamente fundamentais. O primeiro deles é a lista tríplice para as unidades. Como funciona, basicamente? Você tem uma eleição de diretor nas unidades e o reitor corrobora se ele vai escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro da lista. Isso significa que o conselho universitário, que já é extremamente autoritário, ele é composto por pessoas que são afinadas ao reitor. Então, o princípio de você acabar com a lista tríplice das unidades vai conferir autonomia e vai minimamente transformar o conselho universitário num órgão um pouquinho mais independente. Não vai ser uma mil maravilhas, mas já seria uma grande... você reconhecer a autonomia das unidades. O segundo ponto é, evidentemente, a carreira docente, ou seja, você manter uma segmentação de acesso ao poder por professor, doutor, titular, etc., é uma excrescência. Você tem que acabar com uma separação de acesso ao poder, digamos, dentro da carreira docente, de acesso ao poder. Acho que o Chico pode falar mais sobre isso. A outra discussão que a gente tem que fazer é sobre a atribuição dos órgãos. Ou seja, é inadmissível que os conselhos centrais, ou as pró-reitorias, concentrem o poder de avaliação, de fechamento de cursos, de determinação de critérios, etc. Então, acho que isso é uma outra questão. Além disso, acho que a gente tem que discutir a própria composição dos órgãos do Conselho Central, ou seja, aumentar a participação de estudantes e funcionários em todos os órgãos colegiados, não só no Conselho Universitário, no Conselho de Pós-Graduação, no Conselho de Graduação. Além disso, disponibilizar as pautas
e as decisões, que parece uma coisa evidente, mas que hoje não tem, até hoje o movimento estudantil não conseguiu ter acesso à ata da reunião que deliberou pela entrada da polícia no campus. Nem os RDs conseguem ter acesso a essa ata. Então, assim, acho que isso é um outro elemento que a gente tem que discutir. Instituir mecanismos para, digamos, pressionar, e mais que pressionar, controlar a atuação do reitor. Ele não pode ter, hoje, o poder de decidir e não ter recurso, por exemplo. Então, eu acho que estou levantando aqui algumas coisas, a gente poderia levantar outras, mas eu acho que a gente tem que começar a discutir outras medidas que não só a diretas para reitor, eu acho que a diretas para reitor é importante, é fundamental, acho que a gente tem que discutir, mas tem que olhar para esse contexto mais amplo de centralização do poder e os efeitos que isso tem para as diferentes áreas. E para o funcionamento da universidade, eu acho que a gente tem que resgatar o princípio, a força do princípio de autogestão, no interior de autogestão do trabalho, ou seja, que os órgãos colegiados mais básicos, como os departamentos, os conselhos de pós-graduação, incluam todos os professores, porque nem em todas as unidades é assim, e que eles democratizem, incluam mais estudantes, mais funcionários, e que eles se tornem um órgão, o órgão, digamos, que estrutura o poder da universidade, e que dele emane os critérios, digamos, os princípios de ordenamento da universidade, etc. Enfim, acho que é isso. Eu teria outras coisas para falar, mas a gente pode ir no debate. Muito bem, eu também queria agradecer, eu queria que a mesa me avisasse aí com 5 minutos, por favor. Então, vejam só, queria agradecer o convite, é um prazer discutir essas questões com vocês. Eu fui candidato a reitor, né, na última eleição. Infelizmente, estudantes e funcionários não organizaram a consulta, só os docentes organizaram. E, digamos assim, eu era o único candidato que tinha um programa compatível com as nossas discussões históricas. O programa está até hoje na minha página. Seria instrutivo em relação a algumas das questões que você mencionou, lê o que está lá. Né? Ela tem proposta bem objetiva para resolver alguns desses problemas. E aí tem essa farsa do colegião. Quer dizer, você imagina que a gente se organizasse o seguinte, ó, nós três aqui que estamos na mesa, nós vamos votar junto com vocês, tá certo? Uma lista de 8 propostas. Aí ganharam os seguintes 8. Tem 38, mas vamos ver. Aí nós três que participamos da votação com vocês, a gente se separa, nós três aqui, e decidimos qual dessas 8, dentre essas 8, qual as 3 que a gente prefere. Se você fizesse uma coisa dessa num país organizado, de tradição razoavelmente republicana, como a França, cara, a casa vinha abaixo. Só pouca vergonha. Você vota 2 vezes, e depois de votar 2 vezes, tem voto qualificado. É assim que é escolhido o reitor. Então, você faz aquele processo, essa processão aí, que vota a congregação, conselhos centrais, e o conselho universitário vota junto. E depois o conselho universitário se separa e diz assim, agora eu vou escolher os 3 aqui que eu vou mandar para o governador. Bom, eu queria dizer para vocês que essa universidade assistiu durante os últimos 20 anos centralização, privatização, a cultura do segredo, a manutenção de processos disciplinares que são herança da ditadura, esses processos que estão aí são herança da ditadura. Isso tem um nome, pessoal. Isso aí chama-se modernização conservadora. É isso que é. E o Brasil, tá certo? Quando saímos do trecho da ditadura, o que a gente teve aqui no Brasil, e isso era uma discussão teórica complexa, tá certo? E eu quero fazer essa analogia para a gente não achar que a universidade não está inserida no meio da sociedade da qual a gente vive, certo? Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte, teve uma discussão. Tinha gente que achava que tinha sido transição democrática. Até hoje tem gente que fala em transição democrática, e eu continuo insistindo que foi transição conservadora. 25 milhões de brasileiros foram para as praças pedindo eleição direta. Eu estava aqui no Anhangabaú, junto com um monte de gente aqui da matemática, da Universidade de São Paulo, 3 milhões de pessoas. E aquele bando de gente que estava lá em cima defendendo a eleição direta, na frente da gente, com todo mundo batendo palma, puxou o tapete da massa e a eleição foi indireta.
porque fizeram um acordo de gabinete com os militares. Ó, é nesse quadro, certo, que a gente podia até elaborar depois, que está colocada a Universidade de São Paulo, e colocada a Universidade de São Paulo de um jeito muito central, porque ela foi criada pela elite do café, que depois se tornou a elite do banco, né? Paulinho Setúbal é banqueiro hoje, os parentes dele, depois é a cultura do café. E é por isso que o jornal Estado de São Paulo, frequentemente, às vezes, toma o nosso lado. Você lê o editorial e diz, o que aconteceu aqui? Que eles estão achando que a nossa reivindicação aqui é razoável. Porque isso aqui é a menina dos olhos deles. Vejam só, ó. Qual é você tocou na história da Universidade Medieval. A Universidade Medieval, ela tinha uma função social. Qual era a função social dela? Era produzir justificativas filosóficas e teleológicas para o poder. Quando o príncipe, o Delfim, precisou de uma opinião para evitar que a Joana d'Arc, porque ele tinha medo da Joana d'Arc, tá certo? Quando ele precisou de uma opinião de que ela era bruxa, ele pediu para quem? Para a Sorbonne. A Sorbonne deu. Aí ele entregou a Joana d'Arc para os ingleses que queimaram a bruxa. Quem deu a justificativa filosófica e teológica que ela era uma bruxa? A Sorbonne. Muito bem. Então, mas São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Lá nos idos do século XIV, ele era empregado dos seus estudantes, eram os estudantes que pagavam os professores, eram os estudantes que mandavam na universidade, né? Ele recebia salário, assim como outros tantos recebiam salário. Bom, mas acontece o seguinte, quem é que ia para a universidade? Filho da aristocracia. Ou seja, todas as coisas têm lados que a gente precisa olhar. Mas tem uma coisa que você mencionou, que é essa história da autogestão, que é a justificativa para que a gente tivesse lutado durante tanto tempo para que toda a instituição educacional fosse democrática. É a natureza do nosso trabalho. Então, eu posso ir lá na Sabesp discutir se a Sabesp deve ou não fazer eleição direta para superintendente da Sabesp. Aqui, eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Vou dizer para vocês. O trabalho intelectual tem pelo menos 3 características fundamentais. 1, rigor. O acompanhamento metódico dos seus passos. O que eu sei, o que eu deixei de saber. 2, absoluta aversão ao princípio da autoridade. Eu sou professor titular dessa universidade aqui, mas não é porque eu falei que está certo. Eu tenho que corroborar o que eu estou pensando com argumentos. Não adianta 6 estrelas no ombro. Absoluta aversão ao princípio da autoridade. Vamos guardar isso, porque isso é importante. 3ª componente, emancipação, ou seja, a produção de clarificações, porque não existe só uma visão do mundo, de clarificações das nossas experiências sociais e históricas. Essas 3 componentes fundamentais do trabalho intelectual estão presentes na matemática, na bioquímica, na filosofia, na sociologia, na engenharia e na economia. Eu sou engenheiro eletrônico formado na Escola Politécnica, antes de ser matemático. E qual é o meu problema? O meu problema é o seguinte, é que na universidade se faz ensino, pesquisa e extensão, não se faz adaptação tecnológica. É para isso que foi criado o IPT. Por que tem escola politécnica que tem IPT? Porque é no IPT que se faz adaptação tecnológica. A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que está dentro da universidade, faz pesquisa. É diferente. Produz saber. E não adaptação tecnológica. Essa mistureira, tanto que IPT caiu aos pedaços, né? No meu tempo estudante, o IPT era uma instituição importante, como outros institutos. Por que tem o Instituto Butantan? Por que tem o Instituto Agronômico? Entendeu? Porque na universidade se faz um tipo de trabalho, nesses institutos se faz outro tipo de trabalho. No Instituto Butantan se faz pesquisa de boa qualidade, mas se faz vacina. Vai fazer vacina na farmácia aqui? É na medicina que a gente vai fazer vacina? Não, entendeu? Bom, essas 3 características justificam isso. Eu tenho concordância enérgica com o que você acabou de falar. Eleição direta para reitor é importante, mas o estrutural é democratizar o tecido social do interior da universidade.
Não existe democracia de fato se não existir relações sociais democráticas no interior da instituição e da sociedade. Só que aqui nós temos autonomia. E a razão da gente precisar ser autônomo e democrático são exatamente a mesma, é a natureza do trabalho que a gente faz aqui. Essa é a justificativa que a gente precisa ter presente. E muito bem. Então, fazer eleição para reitor é importante. Se eu não achasse que era importante, eu não me dispunha a ser candidato. Agora, está longe de ser suficiente. Está longe de ser suficiente. Suponha por uma doidice, tá certo? Que o governador do estado tivesse dado a um comunista, que nem eu, a administração de 3 bilhões e 400 milhões de reais, que foi o orçamento da USP, tá certo, de 2011. Suponha. Sabe quem tinha que enfrentar? O Conselho Universitário Este Conselho Universitário que está aí. É esse Conselho Universitário que está aí que vai mudar o estatuto, pessoal. A gente precisa construir um movimento forte, sólido, unitário, ser capaz de produzir pauta comum entre as categorias para poder enfrentar o que o Ulisses Guimarães chamava de arbítrio. Porque o que nós temos aqui hoje, com Rodas, é o arbítrio. É o arbítrio. As pessoas fazem concurso, professores e funcionários, mas professores, fazem concurso em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa. Uma comissão indicada pelo Rodas, indicada pelo reitor como acerte, muda o tempo de serviço de alguém que fez concurso público de títulos e provas. Isso é inconstitucional. O Conselho Universitário votou nesta universidade aqui, legal, obrigado, nessa universidade aqui, que professores só seriam contratados por concurso público de títulos e provas. Está na Constituição. É a República do Butantã, né? Eles votaram aqui o seguinte, aqui na Universidade de São Paulo a gente vai respeitar a Constituição brasileira. Esse é o nível de autoritarismo, arrogância, elitismo, que aliás está ligado com essa história de CAPES, CNPq, etc. Produtivismo, que na realidade é produtivite, é inflamação, né? Produtivite é inflamação. Produtivismo é ponto de vista, produtivite é inflamação. Entendeu? E para que isso? O que é isso? Eles sabem que é uma tolice isso. Os intelectuais que pensam esses troços sabem que isso é uma tolice. Mas a razão não é essa. A razão é o modo de produção e o dinheiro. Então sabe o que é? Eu quero pagar 160 bilhões de reais ou 200 bilhões de reais, tá certo, para banqueiro por ano. Então vai sobrar 1 bi, 2, paciência, tecnologia, filosofia, papapá. Aí como é que não vai dar para todo mundo? Se todo mundo for bom para chuchu, eles vão merecer o dinheiro, não vão ter o dinheiro para dar. Então sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, você não ganhou o prêmio Nobel no ano passado? Diminui a nota da CAPES, diminui o número da bolsa, diminui. É só isso, pessoal. É só isso. A quantidade de dinheiro que se gasta com educação pública e gratuita no Brasil é ridículo. É ridículo. Eu não sei como é que é no Botswana. Só para dar um exemplo bem objetivo para vocês, eu não sei como é que é no Botswana. Agora, eu sei que em país organizado não é o Ministério de Orçamento e Gestão que negocia a carreira de professor universitário, como está acontecendo na greve das federais agora. Você já imaginou? Não é o MEC que está lá para discutir, é o Ministério de Orçamento e Gestão. É o dinheiro, e é nisso que a gente precisa ter atenção. Vamos juntar as pautas de democratização, vamos conseguir fazer pautas comuns das categorias. Eu sou um perdedor contumaz da seguinte proposta: votação universal para reitor. Eu perco essa proposta, eu sou professor do Instituto de Matemática e Estatística, professor titular, que trabalha aqui há 40 anos. Eu perco essa proposta eu não sei desde quando, desde o 3º Congresso da USP, lá em 1987. Não tem problema, eu continuo achando que isso está correto. Agora, o que ganhou nas instâncias que a gente teve como deliberação foi a eleição paritária. E a eleição paritária veio da onde? De Córdoba. E sabe por que inventaram essa história de paritária?
Inventaram essa história paritária para o seguinte: ó, pessoal, vamos parar de brigar entre nós, professores, estudantes e funcionários, para a gente conseguir brigar com o poder. Porque enquanto a gente estiver brigando entre nós não vamos conseguir brigar com eles, estão lá esfregando as mãozinhas, dizendo, opa, deixa o pessoal brigar aí. Paridade foi inventada para isso, só. É o único sistema? Não, não é o único sistema, pode ter outros, etc. Então, agora, qual é o processo? Qual é o plano? Qual é a estratégia? Então, conseguir indicar um conjunto de pessoas que vai assumir o poder, enfrentar o Conselho Universitário, abrir a perspectiva de reestruturação e democratização da tessitura social da universidade é importante. E é por isso que essa história da eleição é importante. Só por isso. Porque se tivesse outro jeito de fazer, eu estaria aqui defendendo outro jeito de fazer. Essa que é a história. Não é? Então é o seguinte, você tem razão, tem centralização. Bom, tem essas coisas todas que a gente sabe, privatização. Mas qual é o programa? Qual é o programa? Por último, para terminar, que eu sei que eu já passei do tempo. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. Ou seja, não vai dar para pegar um intelectual do capital e intelectual da burguesia, tem muitos. Alguns dos quais eu fazia um exercício aqui em matemática de pegar trechos de alguns intelectuais do século XVII, XVIII, até XVI, da burguesia, e colocar no quadro negro e dizer assim, quem escreveu isso? Aí botava o correto daí, Lenin, não sei o quê, lá. Quase todo mundo votava no marxista, e quem tinha escrito era o Bispo Berkeley, John Locke, Frank Adams, Thomas Jefferson. Sabe como é? Por exemplo, Locke diz o seguinte, olha só, ele diz o seguinte, um governo que é irresponsável... ele diz, eu vou começar antes, uma tradução livre de um texto de On Liberty, do John Locke. Ele diz o seguinte, um povo tolerará calado as injustiças, desmandos, corrupção e a falta de perspectiva de trabalhar no interesse do bem comum durante muito tempo. Mas quando fica absolutamente claro que esse governo não tem a intenção de trabalhar pelo bem comum, é obrigação, pessoal, obrigação desse povo derrubar esse governo e substituí-lo por outro que cuide do bem comum. Obrigação. O Montesquieu tinha já identificado o direito de revolta. Porque antes do Montesquieu nem direito de revolta tinha. No espírito das leis. Então, ele tinha identificado. E o Locke disse assim, você tem a obrigação de ir lá e derrubar um governo que não trata do bem comum. O John Locke, o intelectual da burguesia. Então, fazer pautas unitárias, comuns, importantes, ser capaz de nos articular do ponto de vista das categorias e não nos enganar. Nós vamos precisar armar um banzé aqui dentro para conseguir trocar isso aqui. Um banzé. Não tem clareza. Ou seja, não adianta você pegar uma pessoa e dizer assim, Rodinha, Coronel Jean Grandino, senta aqui. Eu estou ficando velho, meu avô dizia assim, quando a gente fica velho tem que soltar a língua, porque daqui a pouco vai morrer, se não solta a língua ficando velho, não vai soltar a língua nunca mais. Então, Coronel Grandino Roda, senta aqui, é o seguinte, veja bem, olha o que você está fazendo. E você acha que ele vai dizer o quê? Você sabe que você tem razão? Acho que eu vou me reformar. Não vai. Não é. Ou seja, não adianta ter razão. Não é suficiente ter razão. Tem que construir força política. E aí, de novo, é bom, às vezes, de vez em quando, a gente ser educado pelos nossos inimigos de classe. A Declaração de Independência Americana está escrita assim, nós consideramos esses pontos como óbvios. Eles não estavam querendo convencer o Jorge III, rei da Inglaterra, tá certo? De que passa aqui para o nosso lado. Nós consideramos esses pontos aqui como óbvios, que todos os homens são criados iguais, que todos têm que ser iguais perante a lei e que todos têm direito à propriedade e à busca da felicidade. Direito à propriedade é importante. Tá bom. Então, pessoal, esse é o recado que eu quero dizer para você. Eu quero dizer que a gente, do ponto de vista dos 43 anos que eu trabalho nessa universidade,
trabalho na universidade há 43 anos e entrei na universidade no dia 1º de março de 1964. Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 1º de abril do mesmo ano. Então, eu cursei engenharia, a faculdade de filosofia, tá certo? Brigando com a ditadura e tal. Tudo bem. Em todos esses anos, tá certo? Em todos esses anos, se avançou aqui, se avançou ali, mas a gente não conseguiu reverter. Não conseguiu reverter esse controle hegemônico que essa oligarquia tem há anos e anos e anos e anos e anos, que só vem piorando, tá certo? E que, dependendo da nossa força política, reverte o tiquinho, vai um pouquinho para até essa história da Sete que eu contei, por exemplo, durante 5 anos desapareceu. Esse tipo de arbítrio, de divisão de cargo tinha desaparecido, era uma comissão, era um colegiado que fazia. Eu não gostava dele, mas era um colegiado que fazia. Foi se agravando, né? Vai ser uma luta. Agora, você diz assim, bom, mas se você está sentado na minha frente, dizendo que desde 1964, quando eu entrei na Poli, estava acabando uma greve de 6 meses de estudantes da Poli por 1/3 de assento na congregação da Escola Politécnica. A famosa greve de 6 meses de 63, lá na Escola Politécnica. Não começamos hoje. Essa briga não começou hoje. Na Argentina começou no século XIX. E disse assim, bom, então está perdido, né? Porque quanto tempo vai demorar? 70 anos, 200 anos, 300 anos? Eu não quero saber quanto é que vai demorar. É nossa obrigação em relação à população brasileira, fazer tudo o que a gente puder para que essa universidade se torne democrática no seu acesso, na maneira do seu funcionamento e na destinação da sua produção. É nossa obrigação. Muito obrigado. Bom, vamos abrir aí para quem quiser fazer alguma intervenção, uma pergunta, quem quiser se expressar de algum jeito aí. Um de cada vez. É cansativo uma mesa que fala. Sou lá das Ciências Sociais e sou da gestão do DCE também. Eu gostei muito do debate, queria saudar o professor e a Maria. E eu concordo muito também que essa pauta das diretas para o reitor é necessária, mas não suficiente. Então, acho que a gente vai ter o congresso agora, vai ser oportunidade para a gente expandir esse debate, né? A gente tem que englobar em outras pautas todas essas reivindicações que vêm de um debate histórico do movimento, e o professor falou bem, né? Não é de hoje que existe esse conflito na universidade, mas hoje a gente vai ter uma oportunidade, mais uma para quem sabe, né? Mudar um pouco essa correlação de forças. Então, a gente vai ter o congresso agora, vamos reivindicar outras coisas também. Eu acho que a gente tem que, uma das grandes bandeiras que a gente tem que levar também é da Statuinte, que é uma maneira de englobar todas essas reivindicações de uma maneira integrada, né? Outra coisa que eu acho que a gente deve fazer no congresso é tentar organizar um candidato do movimento de funcionários, de professores e de estudantes, que se candidate a reitor, para a gente poder... ou reitora, para a gente poder escancarar bem como um candidato de protesto mesmo. A gente sabe que nunca vai ganhar com essa estrutura de poder, nunca vai ganhar, mas é uma maneira de a gente trazer atenção para o que está acontecendo. Esse debate que a gente fez hoje, eu acho que é a nossa obrigação no Congresso levar para a maioria dos estudantes, porque eu tenho certeza que se todos soubessem da maneira como as coisas acontecem aqui na universidade, e como vem acontecendo já há muitas décadas, talvez a gente conseguisse reestruturar um movimento e fazer um movimento político bem organizado, para ver se a gente consegue reverter. Então é isso, eu acho que a gente tem que agora se preparar bastante para levar para o Congresso todas essas reivindicações, fazer um debate qualificado sobre tudo isso, os professores vão estar lá, e é isso. Obrigado. Se ninguém falar, eu vou me inscrever.
Não, na verdade eu queria me inscrever porque eu acho que a gente está num momento bem complicado, na verdade, na universidade. Eu gostei bastante do debate, inclusive porque a gente tentou se comparar muito com o processo de democratização do país, inclusive, falou-se muito da ditadura e o que aconteceu com a universidade depois. E eu acho que é um dado que é muito importante, que ninguém ainda tem isso muito claro, mas hoje a atual gestão da reitoria que a gente está presenciando, ela já expulsou metade dos alunos do que a ditadura expulsou dessa universidade no período todo de ditadura. Então, nessa gestão, na gestão do Grande Rodas, já se expulsou metade do que a ditadura expulsou da universidade. Então, isso não é qualquer coisa. É uma gestão que a gente tem que, na verdade, é super autoritária, que nos momentos em que viu ameaçado, né, o projeto de universidade que está se tentando implementar, começou a reprimir cada vez mais. Então, é mais do que fundamental que a gente lute por democracia agora na universidade. Inclusive para conseguir mudar a estrutura dela e ter uma universidade que, inclusive, seja construída por todos os segmentos de igual forma. E que dê a resposta que, inclusive, a sociedade precisa de uma universidade. Então, por exemplo, a gente fala muito aqui da PM no campus, né? Muita gente ainda tem uma séria divergência, né? Tem pessoas que querem a PM no campus, tem gente que é contra a PM, mas isso está muito casado, por exemplo, inclusive com a pauta externa. Hoje em dia, a própria ONU já recomendou o Brasil de extinguir com a PM, com a Polícia Militar, que é um órgão da ditadura. E a própria universidade, inclusive, também está travando essa luta. Então, a universidade, como inclusive colocou o professor, faz também um papel social muito importante e a gente que também ajuda a sociedade a se desenvolver e vice-versa. É um processo casado e cada vez mais a universidade tem se fechado para o público. Então a USP hoje em dia, além de não ter eleições diretas para reitor, além de ter um estatuto que hoje em dia se busca reformar através do Conselho Universitário, que não tem uma abertura para a comunidade, né? Hoje em dia se propõe uma reforma estatutária sem consultar a comunidade universitária. Né? É uma contradição enorme. Também agora fecha as portas, por exemplo, para o público negro, que hoje em dia foi aprovado, né, um incentivo sobre a abertura de cotas entre as universidades públicas, e a Universidade de São Paulo, junto com todas as outras universidades paulistas, tem se fechado para discutir esses assuntos. Então a universidade cada vez mais afasta os alunos de uma atividade acadêmica, da participação de espaços diferentes dentro da universidade, onde a gente entra dentro de uma sala de aula e não conhece nem a pessoa que está do nosso lado. Então, cada vez mais a gente precisa, inclusive, ter espaços como esse para que a gente comece a discutir mais com a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa que também tem uma outra visão sobre a universidade, inclusive para a gente conseguir formular um espaço que seja diferente, que hoje em dia ainda não é satisfatório. Então, quando a gente coloca, inclusive, todos os problemas que a gente tem com a falta de democracia, está casado também em qual o papel que a universidade vai cumprir dentro da sociedade. Universidade mais democrática significa uma universidade com qualidade muito maior. Como já disse, por exemplo, o Safat no último debate também pré-congressual e outros artigos. A gente lutar hoje em dia pela democracia dentro da universidade é lutar pela qualidade dela. Não é só a gente vir aqui e tentar despejar um pouco da raiva que a gente sente dentro do movimento, dentro de um movimento ou coisa do tipo. É uma responsabilidade de construir essa universidade. E hoje, inclusive, com toda a estrutura que a gente não consegue, por exemplo, lutar nem por uma lanchonete aqui dentro do IME. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer qualquer atitude, a gente tem hoje em dia um diretor que arranca todos os nossos crafts, que foi o que aconteceu. Então, se a gente não começar a se mobilizar, não começar a se unir, as coisas elas começam a tomar patamares diferentes e que, por exemplo, hoje é uma lanchonete, mas amanhã a gente vai estar tendo corte de vaga em curso. Que inclusive já foi proposto quando surgiu o curso de licenciatura à distância em matemática aqui no INE. Então, todos esses processos estão muito casados e a gente precisa começar a se levantar. E eu acho que o Congresso, inclusive, ele tem que ser o lugar central onde, inclusive, saia um acúmulo do movimento estudantil e que consiga, por exemplo, tentar também procurar as outras categorias. Como o Gabriel colocou, né, ter um reitor, um candidato a reitor ou reitora que seja comum às 3 categorias e que tenha uma campanha, uma reverberação para a opinião pública é fundamental.
A gente tem que ter isso para que a gente consiga, inclusive, colocar a sociedade contra o projeto de universidade que está sendo posto hoje em dia. Então a gente tem que começar a se unir, a gente tem que começar a fazer coisas, quem sabe o 6º Congresso. E aí começar a tentar organizar uma luta muito consequente e coerente para mudar essa universidade radicalmente. Acho que é isso. Não tinha mais ninguém inscrito, eu me estendi. Mais alguém quer falar? Posso fazer um comentário aqui? Então vamos abrir aí, vamos deixar meio livre. Ó, acabou de sair, o ANDES, Sindicato Nacional, acabou de produzir um novo Caderno 2. O Caderno 2 é a concepção aí do ANDES, Sindicato Nacional, sobre universidade. O Caderno 2 original, que é lá de 86, ele foi substituído por um outro em que tinha análise de conjuntura do governo Lula, análise de conjuntura do Fernando Henrique Cardoso. Era difícil você separar o que era a concepção de universidade, concepção de ensino, pesquisa e extensão, da conjuntura. E teve seu papel, digamos assim, na resistência contra o governo Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato do Lula. Esse Caderno 2 é completamente diferente. Ele é inteiramente conceitual. É assim, nós pensamos o seguinte: a definição de universidade pública e gratuita que a gente defende está na página 3. Os princípios fundamentais do ensino, pesquisa e extensão, inclusive a questão do direito ao que a gente chamava, na minha época, de movimento estudantil, gratuidade ativa, e hoje se chama permanência estudantil, e eu continuo preferindo a gratuidade ativa, mas bem, permanência estudantil, o nome que se usa hoje, está lá incorporado como um dos eixos fundamentais de luta dos docentes. Só para dar exemplos objetivos. Incorporação dos funcionários ao saber produzido pela universidade. Entendeu? Funcionário não é parte do mobiliário. É nosso colega de trabalho. E quem trabalha... Aqui no Instituto de Matemática não tem laboratório. Eu queria ver funcionar biologia, bioquímica, farmácia, UCB, todo esse pessoal sem ter os funcionários. A física tem funcionário, sabe, não faz concurso para professor porque prefere continuar funcionário. Tem doutorado, faz orientação de técnicos. Né? Bom, a seguinte, então, agora, não sei se isso está disponível, mas se vocês quiserem eu dou a cópia que eu considero final, porque no fundo eu sentei para escrever. Isso passou por todas as instâncias do movimento, foi discutido, foi movido. Foi modificado, isso aqui. Então tem coisas sobre ciência e tecnologia. A segunda é um comentário assim para Maria. Maria, é assim, tem uma diferença para mim, do ponto de vista conceitual, entre liderança e chefia. Liderança é a capacidade de identificar a direção, a capacidade de propor e identificar, digamos assim, de ser ouvido ou ouvida. E qual é a direção mais apropriada para se mexer numa certa conjuntura, num certo momento histórico. Chefia é mando. Liderança é uma coisa para ser cultivada. Só que acontece que aqui na universidade o que eles chamam de liderança é chefe. É chefe de tribo. Eles deformaram a palavra. Entendeu? Mas originalmente liderança é uma coisa assim. Sabe, nessa reunião aqui nós temos um problema para resolver. Quem é a líder ou o líder? É assim, é quem levanta assim, pessoal, eu tive uma ideia. E se a gente fizesse isso, pronto, porque as pessoas vão olhar e dizer, olha que ideia boa. Entendeu? Agora, chefe não, chefe chega aqui e diz assim, não quero ouvir que ninguém, todo mundo tem direito a ter a sua própria opinião, todo mundo tem o direito de expressar essa opinião, mas eu não tenho obrigação de ouvir. Vai ser assim. Entendeu? Então, é só... Bom, e depois, um último comentário da IAB, de novo, é o seguinte, tem problemas graves com a organização do movimento estudantil. Graves. Eu não estou acostumado. E olha, você podia até dizer assim, você tem uma concepção leninista de direção de movimento. Eu não sei nem se isso faz sentido para todos vocês. Então eu vou descrever o que é. Eu não tenho, ou pelo menos eu não leio
do mesmo jeito que outras pessoas lembram. Mas a concepção é assim: há um conjunto de pessoas que passam um certo tempo pensando sobre para onde a coisa deve ir. Esse conjunto de pessoas vai então ser dirigente da massa. Eu não tenho essa concepção. Mas ela não é uma completa besteira. Vladimir Ilyich não era um imbecil, né? Então, com o que eu não estou acostumado? Eu não estou acostumado com a absoluta falta de respeito a entidades. Eu não estou acostumado com isso. Quer dizer, professora, e aqui tem gente barra pesada aqui, na Universidade de São Paulo. Mas ele gosta, ou apoia, ou não, a NUSP. Ele pode eventualmente dizer o seguinte: bom, vamos fazer outra. Como foi feita essa história do ProIFES nas federais, que vai cair aos pedaços. Esses caras vão desaparecer, porque acabaram de dar um golpe ontem e tal. Mas tem uma entidade. E as instâncias deliberativas dessa entidade decidem a direção do movimento. E eu acostumei com o movimento estudantil assim. Né? Eu acostumei. Eu votei na Catarina Melão para presidente do DCE. Não no ex-ministro da Casa Civil aí que está sendo processado. Que ele, no meu tempo, era candidato a presidente do Diretório Central dos Estudantes. Eu votei na Catarina Melão, não nele. Agora, acontece o seguinte: era o Diretório Central dos Estudantes, tinha o Grêmio Politécnico, tinha o centro. O Cefisma, por exemplo, chama Cefisma, mas a matemática não está mais lá. Até hoje eles chamam Cefisma, Centro de Física e Matemática, porque era junto. Bom, então o respeito a essas instâncias, etc., e usar essas instâncias como meio de fazer a discussão e de decidir e respeitar a deliberação coletiva. O que eu já cansei de ver é o seguinte: a proposta que o meu grupo fez não passou, e eu não tenho compromisso nenhum com a deliberação que foi tomada na Assembleia. Uma Assembleia decide que é inadequado nesse momento, tá certo, ocupar a reitoria. Eu não quero nem saber, eu vou lá e ocupo a reitoria. Eu pedi a proposta. Isso quer dizer o quê? E sabe o que isso é chamado? É chamado de democracia. Democracia não é cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer é o seguinte: quem manda é o mais forte. É assim que funciona o capitalismo. Não é cada um faz o que quer. Então, esse tipo de problema organizativo, outra questão organizativa, lá nos idos da ditadura, você não podia aprontar um troço desse aí, que saía 6 mortos lá de dentro da reitoria. Entendeu? Quer dizer, eu não sou contra a polícia militar, o que aconteceu foi uma violência, etc. Agora, no meu tempo lá de 65, saía 5 mortos, 6 mortos, se não todos lá dentro. Primeiro. Em segundo lugar, autonomia. Autonomia financeira. Então, tinha representante de sala, inclusive na pós-graduação, que passava lá e disse assim: dinheirinho do Grêmio aqui. Não enche o saco, dinheirinho do Grêmio. É claro que o ambiente da ditadura facilitava você dizer: escuta, nós temos que matar 2 leões por dia aqui, você não vai cooperar? Então, essas questões que eu estou apontando para vocês, estou apontando fraternalmente em relação a quem está aqui dentro da sala, quem é dirigente desse e quem é dirigente sabe que essas questões estão colocadas aí. Elas estão colocadas. E eu não tenho problema nenhum com o partido ter proposta para movimento, é absolutamente legítimo que o partido tenha proposta para movimento. Eu não demonizo partido nenhum. Essa história de demonizar a gente que está do teu lado é uma bobagem de todo tamanho. Quando você tem um inimigo do tamanho de um bonde lá fora, você está chamando de nojento, safado, sem vergonha o cidadão que está aqui do teu lado e que no fundo está tomando porrada junto. Então eu não acho razoável isso. Agora tem divergência política. Tem divergência de maneira de ver o mundo, tem divergência na maneira de conduzir, tem oportunismo, tem mentira. Deixa que eu bato a máquina.
Isso é a proposta de... Cansei de ver isso quando estava no movimento estudantil. Não, é o seguinte, vamos a comissão bater a máquina. Porque isso vai evitar uma opção de problema depois. Então, esses problemas organizativos, ou seja, a criação de uma articulação de peso no interior da universidade vai passar também pela discussão de do respeito às instâncias deliberativas e constituídas no movimento. Não é possível com a diretoria do DCE... Para mim isso é difícil de entender, pessoal, é difícil de entender. É possível destituir uma mesa de assembleia? É possível, mas é possível destituir uma mesa de assembleia porque ela está manipulando, porque ela está puxando o tapete, porque ela não está deixando as pessoas falar, porque ela não está sendo democrática. Agora, não é porque eu não gosto do cara que está sentado lá. Não é assim que funciona. Porque eu quero botar gente do meu partido sentado na mesa para conduzir a Assembleia. Não dá para funcionar desse jeito. Quem dirige a Assembleia dos estudantes da Universidade de São Paulo é, na minha opinião, a diretoria do DCE. E se a diretoria do DCE foi ganha por uma tendência política cuja política eu não concordo, eu não quero nem saber. Ele ganhou a eleição, porra! Ele ganhou a eleição. Quantos votos? 15 mil? 12 mil? 7 mil. Tá bom. Mas também não interessa quantos. Ganhou a eleição. Então, É 13 mil total. 13 mil total. Entendeu? Ganhou a eleição. Então não dá. Ou seja, o discurso tem que vir acompanhado com capacidade de montar organizações que sejam capazes de dar corpo, forma, estrutura à deliberação política que foi tomada. Primeiro. Em segundo, que se torne interlocutor. Então, se o Boris Casoy tiver que perguntar para alguém o que está acontecendo na USP, tem que perguntar, na minha opinião, tem que perguntar para a diretoria do DCE. Quando ele tem que perguntar sobre o que está acontecendo para os professores, eles telefonam para a DUSP. Os funcionários telefonam para o Sintusp. Tinha que telefonar para o DCE. Entendeu? Lá nas ciências sociais, para o centro das ciências sociais. Aqui na matemática, para o centro. Até na ditadura era assim. Desmontou-se essa história. Isso aí complica demais, tá certo? Você construir unidade, construir fóruns de deliberação coletiva que sejam respeitados e reconhecidos. Quer dizer, é o seguinte, tem um fórum que eu não reconheço. Se eu não reconheço aquele fórum, eu não vou lá votar, eu não vou lá falar, eu não tomo o microfone de ninguém e não estou obrigado a cumprir as deliberações de um fórum que eu não reconheço como sendo legítimo. Agora, eu quero participar, eu quero falar. E depois diz assim, bom, eu não gostei da proposta que foi aprovada, boa tarde, até logo. Isso aí é o seguinte, isso aí é mau caratismo político, esse é o nome. Esse é o nome. Você me dá o espaço, eu falo. Depois eu não gostei da... eu vou embora, não faço nada. Isso é mau caratismo político, particularmente se você for, tá certo, uma instância absolutamente legítima organizada da sociedade. Chico, posso complementar? Claro. Então, não, na verdade foi bom falar do Chico, porque assim, eu acho que a gente está eu sou gestão da Associação dos Pós-Graduandos da USP. Eu estou do lado da direção dos membros da gestão da Diretoria Central dos Estudantes. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade histórica impressionante, porque eu vejo pela eleição da PG. Foi uma eleição nas férias, esvaziadas, mas o grau de mobilização das pessoas durante a gestão da eleição foi impressionante. E em algumas unidades, a gente venceu toda a eleição. E era uma chapa de unidade. Tinha PSOL, PSTU, independentes, até a esquerda do PT estava lá dentro. Uma gestão de unidade. E ela ganhou da outra gestão, que era do PCdoB, e uma gestão... a gestão da negação da negação, que eram POR, PCO, etc. Então, eu acho que a gente tem que reivindicar, de fato, esse papel das entidades. Em relação à ocupação da reitoria, eu acho que ela é um pouco mais complicada, porque eu compartilho bastante do que o Chico falou do funcionamento E, para mim, o primeiro erro que eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso, foi montar uma mesa de assembleia depois, no dia 27 de outubro.
Porque não era uma assembleia, era uma reunião de pessoas que queriam discutir. Discutir tudo bem, mas tomar uma deliberação de ocupar a reitoria, a direção da FEFELESH, era absolutamente inconcebível, porque não era uma assembleia convocada. Então, se teve um erro de deslegitimação, ele foi no momento em que se constituiu a mesa daquela assembleia. Entendeu? Foi anterior. Eu acho que quando se ocupou a reitoria, aquela coisa que não sabe se a mesa terminou a assembleia, não terminou, você já tinha tido uma deslegitimação do instrumento anterior. Agora, se teve uma coisa boa, foi que o movimento se convenceu de que deslegitimar sua entidade, e inclusive os mais radicais, de que se você deslegitimar a entidade, deslegitimar o instrumento é um tiro no pé. Agora, eu acho que está faltando um pouco, tanto da PG quanto do DCE, chamar para si um pouco mais essa função de ser porta-voz. Por exemplo, era de ter soltado uma nota repudiando completamente a atitude golpista do reitor de chamar a chapa perdedora para um café da manhã. Ele tinha que ter chamado a chapa vencedora. Isso não existe. Isso foi uma coisa completamente... Isso foi um golpe. Isso foi... Entendeu? Ele chama a chapa que perdeu, ele não reconhece a eleição dos estudantes. Era o café da manhã dos segundos colocados. Dos segundos colocados. Então, assim, eu acho que teria que ter tido uma posição pública. Ter vindo a pública, o movimento estudantil não reconhece. E eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro se posicionando publicamente como entidades representativas do movimento. E eu acho que essa deslegitimação que o Rodas está promovendo tem uma função. Ele quer, na reforma do estatuto que ele vai fazer, trazer de volta para a reitoria a organização das eleições. Isso está na proposta. E mais, está na proposta um comitê de busca formado por titulares, um representante discente, um representante dos funcionários, que vai ser muito pior do que a eleição hoje. E o diretor da matemática, o mesmo que retira os cartazes, tem uma proposta mais conservadora, muito mais progressista. Olha a situação que nós estamos. O mesmo diretor que retira os cartazes é o que tem, dentro do CO atualmente, uma posição um pouquinho mais progressista. Não que eu esteja defendendo a proposta dele, de forma nenhuma, mas a proposta do Rodas é tão ruim, mas tão ruim, que aquele que numa instância é o nosso pior inimigo, na outra ele vira a esquerda do Rodas. Então, assim, a situação é extremamente complicada e eu concordo com o Chico que se a gente não fizer um barulho, a gente vai ser extremamente derrotado. Mas assim, vai ser uma derrota contundente, porque eu acho que nunca mais a gente vai conseguir resgatar de novo o movimento de democratização. Porque daí a universidade vai estar funcionando numa direção de uma organização eficiente. E eu tenho dúvidas em relação à tua fala, você disse que se os estudantes soubessem como funciona a universidade, todos eles concordariam. Eu tenho uma dúvida tremenda em relação a isso. Porque eu acho que esse princípio, digamos, do esclarecimento, ou seja, basta esclarecer que todos viram para o nosso lado, eu duvido porque o princípio de funcionamento vertical, ele é transvestido de eficiência. E muitas pessoas concordam que a universidade deveria ser mais eficiente. Então, eu acho que não basta esclarecer e não basta também incluir outras pautas. Porque o que nós temos que construir é uma narrativa que dê, digamos, para a nossa posição, não só, ela tem que ser vista como a posição correta e a única possível. E os democráticos somos nós, a melhor forma de dirigir a universidade está com a gente, não com eles. Eu acho que é preciso construir uma narrativa, mais do que só incluir propostas. E só para terminar, eu acho que o Chico chamou atenção, digamos, eu fiz uma fala muito centrada no funcionamento político da universidade. E ele levantou a questão da função e do acesso, ou seja, do projeto de universidade. E é evidente que o Rodas está implementando um projeto de universidade. A mano militar, mas está. E eu acho que esse projeto de universidade passa por um fechamento para o país e uma abertura, esse discurso da internacionalização. E nesse sentido, eu acho, todo mundo tem que ler, toma maracujá e leia essa entrevista de salário nivelado em ingresso à universidade. Esse é o projeto de universidade que eles estão implementando. É um projeto de universidade que é voltado para esses rankings internacionais, que vai destruir a carreira de docente que nós construímos, como a Europa e os Estados Unidos já estão destruindo. Os Estados Unidos ele tem uma carreira docente absolutamente precarizada, em nome justamente dessa divisão de dinheiro
Chico descreveu. Então, essas duas coisas de fato não estão separadas e a gente tem que olhar para elas com muito cuidado. Bom, acho que é isso. Estamos sentados aqui, eu quero aproveitar. Eu quero ouvir vocês também, mas eu sei que são perto de 1h30. Pessoal, tem que juntar democracia, responsabilidade social, 10% do PIB para a educação. Quando foi que essa universidade fez uma declaração em defesa da educação básica e fundamental do Estado de São Paulo? Alguma vez? Nunca. Nunca. Então, viu, Maria, isso aqui é que nem a história da Revolução. Só a Revolução resolve. Mas os problemas vão continuar aí. Fome, miséria, falta de casa, falta de dignidade humana, falta de respeito à vida humana, eles vão todos continuar aí. De modo que, digamos assim, o germe que vai acabar assumindo com esse modo de produção destrutivo, chamado capitalismo, ele continua vivo. Ele não morre. A gente pode ser que eu não esteja mais por aqui, entendeu? Mas qual é o nosso serviço? Quer dizer, meu serviço, né? Não de vocês, porque eu não sei como é que vocês veem isso. Mas qual é o meu serviço? O meu serviço é o seguinte: eu vou lá e põe um tijolinho, bastante cimento e tal, para ver se ele fica. Pronto, já fiquei contente. É a contribuição do momento histórico, né? Então, vamos ver se a gente. Eu olho com bastante expectativa aí o congresso de vocês, dos estudantes, e vamos ver se sai dele, tá certo? Proposta, perspectiva e organização. E aí vai ser uma maravilha. Obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelo professor Chico, obrigado Maria. E é isso. Semana que vem começam as eleições do 11º Congresso para tiragem de delegados, então todo mundo vote.